João 12:31. Agora é o juízo deste mundo. Agora será expulso o príncipe deste mundo. Jesus disse isso, né? Logo depois de ele entrar em Jerusalém, montado num jumentinho, e todo o povo aclamando ele como rei, né? Hosana ao filho de Davi, o povo proclamando ele como o herdeiro do trono de Davi, né? E antes de ele dizer isso, que sobre agora é o juízo deste mundo, agora será expulso o príncipe deste mundo, como está aqui no verso, foi a mesma cena ali no capítulo de João 14, onde ele também fala, né? Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu que dizia: já o tenho glorificado e outra vez o glorificarei. Ou seja, além de ele entrar e cumprir a profecia que dizia, né? O teu rei vem montado no jumentinho, né? Profecia de Isaías, se não me engano, né? Além disso, o próprio Deus, ali num fenômeno real, ali que muitos puderam testemunhar, uma voz vinda do céu dizendo: eu já te glorifiquei e outra vez te glorificarei. E então Jesus, ele nesse cenário onde ele proclama isso, que agora é o juízo deste mundo, agora será expulso o príncipe deste mundo, ele fala isso num momento onde ele estava sendo validado não apenas pelos homens, mas ele estava manifestando a validação e a aprovação que vinha de Deus em relação à posição que ele tinha como nome sobre todo nome, como filho de Deus. E é interessante olhar esse texto porque houveram muitos revolucionários na Terra, né? Pessoas que conquistaram reinos, que entraram para a história, porque ocuparam territórios, porque expandiram fronteiras e tudo mais. E uma revolução, né? Se a gente for tentar entender o que é uma revolução, né? Ela vem para mudar e substituir um sistema de governo vigente por um outro grupo que toma o poder. Isso é revolução, né? É uma mudança profunda e radical nas estruturas políticas e sociais, econômicas, culturais e até tecnológicas de uma sociedade. Então, assim, trazendo para o lado mais abrangente, né? Então, a revolução é isso. E aqui na Terra, né, existe essa disputa de poder e essa alternância de poder, né? Isso quando existe, pois, né, no macro nós vivemos em uma ditadura sistemática dos controladores do sistema mundial, né? Existem pessoas que controlam como as coisas funcionam e elas pouco se importam em relação a como cada nação opera especificamente. Para quem controla, quem está no topo da pirâmide controla tudo, importa mais controlar como as coisas funcionam do que micro controlar como cada nação funciona. Mas isso aí é um assunto até para um outro vídeo. Na dimensão espiritual é diferente, porque não existe alternância de poder, só existe um poder, que é Deus. Só existe um Deus, um só Espírito, um só altar, um trono, um rei que governa tudo. As outras forças espirituais que concorrem na dimensão espiritual, que tem muito a ver com isso que Jesus falou, agora é o juízo deste mundo e agora será expulso o príncipe deste mundo. As outras forças espirituais que concorrem na dimensão espiritual, outros deuses, são apenas forças / personagens atuando em um contexto de livre-arbítrio que abrange desde os seres celestiais, sejam de luz ou de trevas, até os próprios seres humanos. Mas Cristo, Yeshua HaMashiach, ele é o revolucionário do mundo invisível, do mundo espiritual, né? E qual é a revolução de Cristo? É o que a gente vê que está ali em Colossenses 1,13. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do seu filho, né? Do filho do seu amor. E até tem um texto em Apocalipse 11,15, né? Que fala sobre essa mudança de governo, que é: o reino deste mundo se tornou do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos.
Então nós estamos em uma transição de governo. Jesus vem para, no sentido espiritual e também no sentido literal, gerar uma transição de governo. O Império das Trevas ainda tem poder, vamos dizer assim, nesse mundo, influência nesse mundo, porque poderosos e controladores desse mundo têm pactos com forças das trevas, né? E eu não estou falando aqui numa forma sensacionalista, é uma forma de mentalidade, né? Quando você vê injustiça e corrupção sendo executadas de maneira institucionalizada, quase, é um acordo mental, é um acordo espiritual que se manifesta na realidade física, né? E essa transição de poder do reino de Deus, que já chegou e já está instituído, mas essa transição de poder ela está acontecendo silenciosamente porque não é uma imposição, não é uma ditadura. Deus ele é o criador de todas as coisas, ele tem um direito autoral sobre todas as coisas, mas ele não quer recuperar o controle por imposição, e sim por escolha, e sim por uma reconexão. Deus não quer adeptos e nem súditos, ele quer família, ele quer filhos, ele quer pessoas que se reconciliem com ele e realmente possam reativar a identidade como filhos, como herdeiros, como reis, que é para isso que ele instituiu a vida, é para isso que ele criou o ser humano. Então essa transição de poder está acontecendo silenciosamente através de cada alma que recebe o dom gratuito da salvação, que prossegue em conhecer a Cristo e começa a invocar o reino e exercer a autoridade na terra por meio do Espírito, para garantir que a vontade de Deus seja feita na terra como é nos céus. Então, a salvação da alma é uma conexão direta com o Deus Pai. Seus pecados estão perdoados, não existe dívida com Deus. E em Cristo você tem acesso direto ao Pai, não é necessário nenhum outro espírito intermediário e nenhum outro altar. Cristo é o mediador dessa nova aliança. É uma aliança de reconciliação entre Deus e seres humanos. Então você ainda vê a maldade agindo no mundo. Por que a maldade ainda está em operação no mundo? Ainda existe uma rebelião em vigência. Ainda existem pactos secretos com forças das trevas que se manifestam por acordos injustos que começam na mente, no coração de quem controla sistemas que existem nesse mundo e as próprias pessoas que entram em concordância com isso. E essas forças estão aí por questões de legalidade, sempre ocuparam posições e domínios na geografia cósmica, influenciando territórios e reinos, né? A ressurreição de Cristo foi uma derrota total e uma deslegitimação total dessas autoridades, dessas potestades, principados e força espiritual do mal. A ressurreição de Cristo, ele destronou, ele arrancou o poder do Império das Trevas que havia sido que estava na mão do Império das Trevas por conta da fragilidade humana e da queda do ser humano, que entregou a autoridade que Deus deu para a humanidade para uma outra força. E em Salmos 7, 6 a 9, tem um texto interessante. Um verso interessante. São versos aqui que estão de acordo com o raciocínio que a gente está trazendo aqui, onde ele diz: levanta-te, Senhor, em tua ira, ergue-te contra a fúria dos meus inimigos, desperta, meu Deus, e faz justiça, reúne as nações diante de ti e toma o teu lugar de autoridade sobre elas. O Senhor julga as nações, declara-me justo. Ó Senhor, pois sou inocente, ó Altíssimo, faz cessar a maldade dos perversos e dá segurança ao justo, pois tu sondas a mente e o coração, ó Deus justo. Você vê que é um termo, são termos que ele está usando aqui, sobre quase que como uma visão profética da retomada de Deus pelo governo absoluto sobre a realidade.
Deus, ele quer governar o mundo, ele quer governar e trazer justiça, mas existem resistências. Existem forças que ainda estão sendo permitidas que estejam aí por conta de que o ser humano tem que escolher e exercer o livre-arbítrio de escolher por quem ele quer ser governado. Escolher ser governado por Deus. Só que o meu convite para você é que você comece por você. Não espere que a justiça aconteça no mundo para que você se alinhe com a justiça de Deus. Não, se submeta ao reino. Entenda que essa revolução espiritual que Cristo fez diz respeito a indivíduos que juntos formam uma nação, uma cidadania conectada a Deus, mas que começa por uma transformação individual, para que você entenda como esse reino, como esse governo opera na sua vida e traz vida e saúde para sua mente, para suas emoções, para o teu espírito e para a tua vida em geral. É você viver o reino na sua vida e expandir o reino através dos seus relacionamentos. Então, a ressurreição de Cristo foi o evento chave para anular o poder desses principados e potestades e gerar essa transição de controle e governo que foi cooptado e raptado e tirado da mão do ser humano por força das trevas. E se um ser humano ressuscitou dos mortos, que é Cristo, que é Deus, mas se manifestou como carne, se um humano ressuscitou dos mortos, os outros podem ressuscitar também através dele. Se um ser humano subiu à destra de Deus como Deus humano, que é Cristo, ele também pode fazer com que filhos de Deus que creem nele, que receberam o poder de serem feitos filhos de Deus, compartilhem da mesma herança. É sobre isso que Cristo, o tempo inteiro, está tentando trazer a visão das pessoas nos evangelhos e até nas cartas dos apóstolos e assim por diante. E sendo filhos de Deus e por meio de Cristo assentados com ele em regiões celestiais, como Paulo fala, nós temos autoridade sobre esses principados, esses poderes mediante o nome de Cristo. Cristo veio para que a gente pudesse ter autoridade justamente sobre essas forças das trevas, para que a gente não se tornasse refém dessas forças das trevas. Não diz respeito à religião, diz respeito a você encontrar a verdadeira liberdade no teu espírito, na tua mente, na tua vida. E no momento que essa liberdade se expande através das tuas experiências de vida e você começa a implementar isso na tua vida, quanto mais pessoas implementam e manifestam a vontade do reino, assim na terra como é nos céus, a realidade vai mudando de dentro para fora. Então nós estamos sim em uma transição de governo. O príncipe desse mundo já foi julgado. Esse mundo já foi julgado dentre todas essas injustiças que acontecem. E como ele já afirmou isso há mais de 2000 anos atrás, Cristo, agora será expulso o príncipe deste mundo. Por quê? Porque o reino de Deus chegou. E ele começa dentro de nós. Ele não está ali, nem lá, nem acolá. Ele começa aqui dentro e ele se expande para fora, como uma árvore que tem uma raiz e se ramifica e gera frutos. Então, essa é a mensagem que eu tenho para você hoje. Que você possa perceber que essa vitória na cruz, a ressurreição de Cristo, ela manifesta um reino que precisa começar dentro de você, e sim, um reino que vai se manifestar fora, mas que ele começa a partir do espiritual. A partir dessa mudança, dessa revolução espiritual, onde houve uma transição, como foi lido ali anteriormente, como a gente leu aqui anteriormente em Colossenses 1,13 também. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho. Transporte de governo. Sair do medo, da injustiça, da prisão mental e ir para o reino da luz, do reino da sabedoria e da vida abundante. Essa é a mensagem que eu tenho para você. Espero que você possa meditar nisso, compartilhar com pessoas e fazer essa expansão do reino da luz, do reino do amor acontecer em você
e ao seu redor. Até a próxima.